Certamente que os prefeitos e o governo federal tiveram grande parcela de culpa, mas isso fica para outro momento. Comecemos por Brizola, a origem de todo o mal, o ovo da serpente. Esquerdista feroz, getulista radical, de personalidade autoritária e carismática, incompetente, demagogo e populista insuperável, Brizola foi uma hecatombe política. Os terríveis efeitos de seu socialismo moreno ainda hoje deterioram e danificam o nosso tecido social. Ele era cunhado de João Goulart, este, ao seu turno, ex-ministro de Getúlio Vargas, em 1953, e ex-presidente, entre 1961 e 1964, afastado pelos militares. Em suma, Brizola não era corrupto, mas a bandidolatria certamente começou com ele. É ali que o Comando Vermelho ganha musculatura. Além disso, Brizola não apenas deu o aval, como incentivou a desordem urbana e a favelização se alastrou dramaticamente. Para sintetizarmos o pensamento vigente, o pseudo-intelectual e dublê de antropólogo Darcy Ribeiro, então vice-governador, expunha sua visão de mundo. Favela não é problema, é solução. Ali foi o ponto de inflexão, pois a partir de Brizola o Rio de Janeiro nunca mais se recuperou. A metástase populista que necrosou a política fluminense teve continuidade. O bastão foi passado ao senhor Wellington Moreira Franco, que governou entre 1987 e 1991. Na juventude, Moreira Franco foi ligado aos comunistas da Ação Popular, grupo revolucionário de origem marxista-maoísta. Em 1969, Franco casou-se com Celina Vargas do Amaral Peixoto, neta de Getúlio Vargas e filha de Alzira Vargas do Amaral Peixoto e Hernani Amaral Peixoto. Amaral Peixoto foi interventor de Getúlio Vargas no antigo estado do Rio de Janeiro, de 1937 a 1945, e governador deste estado de 1951 a 1955. Cabe aqui lembrar que a cidade do Rio era Distrito Federal e o antigo estado do Rio tinha Niterói como capital. Com a criação de Brasília, em 1960, a cidade do Rio tornou-se Estado da Guanabara. Em 1974, o antigo Estado do Rio e o Estado da Guanabara sofreram uma fusão e a capital deste novo Estado do Rio de Janeiro passou a ser a cidade do Rio de Janeiro. Voltando ao Moreira Franco, sendo ele genro de Amaral Peixoto, chegar ao governo do Estado foi tarefa relativamente fácil. Amaral Peixoto e seu genro Moreira Franco encarnam o populismo de centro-esquerda, ao melhor estilo getulista. Paralelamente, do outro lado da Baía da Guanabara, Chagas Freitas governou o estado da Guanabara entre 1971 e 1975 e, após a fusão, foi governador do novo estado do Rio entre 1979 e 1983. Sintetizo a figura de Chagas Freitas dizendo que ele era a versão carioca do famoso governador paulista Adhemar de Barros, político que deu origem ao bordão "rouba, mas faz". Chagas Freitas consolidou seu domínio dentro do MDB guadamarino e, com a transformação do PMDB, dividiu o poder com Amaral Peixoto. Amaral Peixoto e Chagas Freitas deram forma, corpo e alma ao MDB, atual MDB de Eduardo Cunha, Pisciani, Sérgio Cabral, Pezão e Eduardo Paes. Espero que você tenha entendido por que o PMDB do Rio, sendo herdeiro destas pavorosas tradições, é tão populista, fisiológico, corrupto, demagogo e patrimonialista. Mais recentemente, Moreira Franco foi representante do PMDB na coordenação da campanha de Dilma Rousseff à presidência da República, ocupando, posteriormente, o cargo de ministro do governo do PT. Agora, Moreira Franco é braço direito de Michel Temer, e acho que isto é autoexplicativo. Dando prosseguimento, temos o advogado Marcelo Alencar. Esquerdista desde os tempos de Getúlio Vargas, Alencar foi fiel escudeiro de Brizola, lhe sucedendo no segundo mandato. Aos mais jovens é bom lembrar que Brizola governou por 2 mandatos alternados,
sendo a sequência de governos como Brizola, Moreira Franco, Brizola e Marcelo Alencar. Por óbvio, Alencar implantou, com algumas poucas variantes, o conhecido receituário centro-esquerda em sua gestão à frente do Palácio da Guanabara. Nessa trajetória, após Alencar, são inesquecíveis os nomes de Antony Garotinho e Rosinha Mateus, ambos casados entre si e ambos governadores em sequência. O casal Garotinho é oriundo do interior do estado e seu estilo de fazer política resulta da influência, por um lado, de Amaral Peixoto e, por outro, de Brizola. Como nota final, o casal Garotinho mistura, sem qualquer pudor, política e fé evangélica. Entremeando o governo de ambos, temos o PT no comando do estado. Benedita da Silva, com seu indefectível slogan "Mulher, Negra e Favelada", nos dá o tom de sua cosmovisão política. Militante histórica do petismo e dos movimentos raciais, por ser vice de Garotinho, assume quando este se lança à presidência da República em 2002. Posso sintetizar dizendo que ela foi a mulher errada, no lugar errado, na hora errada. Trata-se de pessoa de modesta inteligência e reduzida capacidade de entender relações de causa e efeito. Depois disso, não restava quase nada do Rio de Janeiro. Foi neste contexto que as portas se abriram para o saqueador Sérgio Cabral Filho e sua trupe desce o tiro de misericórdia. Seu bando roubou tudo, sem dó ou piedade, sem clemência ou compaixão. Cabral governou o Rio não uma, mas 2 vezes, em tenebrosos mandatos consecutivos, e a reeleição era permitida. Cabral, cuja ganância assume proporções apocalípticas e a capacidade de mentir é típica dos psicopatas, foi o maior bandido a ocupar o cargo de governo no estado. Oriundo das piores tradições chaguistas do PMDB, tem sua trajetória política ligada à agenda de centro-esquerda, demagógica e populista. Ele é filho do jornalista Sérgio Cabral, conhecido militante esquerdista e fundador do jornal O Pasquim, criado em 1969. Cabral é contraparente do senador mineiro Aécio Neves, que também responde graves acusações de corrupção na Lava Jato. Aécio Neves, por sua vez, é sobrinho neto de Tancredo Neves, ex-ministro da Justiça durante o governo de Getúlio Vargas. Sempre o maldito Getúlio Vargas. Essa longa e grotesca corrente de diferentes tipos de esquerda, getulista, chaguista, peixotista, brizolista ou petista, deságua agora em Pezão. Pezão dispensa maiores comentários. Um homem de poucas qualidades. As poucas que possui estão muito bem escondidas. Após tudo isso, espero que você tenha entendido como chegamos nesta situação de absoluta calamidade pública. Como descemos ao inferno? Resposta: como demonstrado, foram diversos tons de vermelho que nos fizeram mergulhar no inferno. Um último alerta: tons ainda mais profundos de vermelho se apresentam ao debate e espreitam no horizonte. É preciso acordar antes que nossa descida ao inferno seja irreversível.